Então, hoje nós vamos andar um pouco, na palavra, e vamos começar com João 21. Gostaria de conversar com vocês, nesta semana e na semana que vem, sobre um assunto que se chama recomeçar. Mas para a gente recomeçar, nós temos que ter algumas palavras que nos ajudam a ficar de pé. E a gente vai ter como base, como leitura de base, primeiro vai ser João 21. Então vamos relembrar essa história, O que está narrando aqui em João 21, que foi logo depois que Jesus morreu. Jesus morreu, os discípulos estavam parados diante do mar da Galileia. Estava escurecendo, eles estavam desorientados, confusos, desnorteados, mais ou menos como a gente. Quando a gente vive situações de perda, de fracasso, situações de desilusão, situações que a gente não está esperando acontecer, e a gente fica paralisado. Vocês imaginem, esses homens tinham convivido com Jesus durante 3 anos. Jesus tinha passado naquele mesmo lugar, tinha convidado, e tinham ficado encantados, seduzidos. Viveram uma onda de amor. Vocês imaginam que tudo que esses homens viram? Viram o cego enxergar, viram o surdo ouvir, viram a ressurreição de Lázaro, passaram perto de um cortejo, de um defunto, e Jesus bate lá na viúva de Naim, na história, lá, bate lá no caixão e fala: levanta, vai lá ver sua mãe. Pode imaginar o que esse povo viu. Viram a transfiguração. Eles viviam pescando, mas nunca tinham andado em cima do mar. Andaram no mar, andaram sobre o mar. Viram multiplicação de peixes, viram tudo. E de repente Jesus morreu. Pode imaginar o que foi isso para eles? Que desolação. Eles não sabiam o que fazer, como nós muitas vezes não sabemos o que fazer diante de uma situação que nos pega de surpresa. Então eles ficaram parados, todos eles lá diante do mar. Ainda estava escurecendo, era exatamente a tristeza que estava no coração deles, a escuridão que estava dentro do coração deles. Como fica no nosso, a gente não enxerga mais nada. Então Pedro falou: vamos pescar. Aí falou: então nós vamos todo mundo pescar. Quer dizer, vamos voltar ao que era? Vamos esquecer que lá foi uma ilusão. Vamos esquecer, não vai ter jeito de mais nada. Vamos embora, vamos pescar. Pescaram a noite inteirinha. Conseguiram alguma coisa? Nada. Absolutamente nada. E mais desiludidos, Porque buscaram as coisas pelas forças deles e não conseguiram nada. Aí quando está amanhecendo, tem um homem parado lá na margem do mar, da praia. Tem um homem paradinho lá. Aí o sol já está nascendo, Porque é Jesus, Quando Jesus chega na nossa vida, a escuridão acaba. Aí chega a luz. Aí Jesus chega e fala, grita de lá: moço, tem alguma coisa para comer? Tem um peixe. Eles falaram: não pescamos nada. A noite inteira, não conseguimos nada. É da mesma forma como Jesus chega na nossa vida, às vezes diante de uma situação tão difícil. Ele chega através do rosto de um amigo e fala: tem uma coisinha para comer? Quem sabe um cafezinho para a gente tomar? É assim. Ele chega não para condenar, não para nos criticar os fracassos, as perdas, mas para estar do nosso lado e falar: estou aqui. E se Ele está aqui, a chama de amor no nosso coração volta. A certeza da presença de um Deus vivo volta. Então, é possível. Aí a fé reacende e é possível arriscar. Joga a rede, só mais uma vez. Mas não pescamos nada, mas só mais uma vez. E aí, transborda. É isso, A fé é que nos dá a força necessária para que a gente possa continuar o caminho. É a fé que fala: arrisca mais uma vez. É a fé que fala com você assim: olhe de frente pela sua dor. Assume o seu problema. Olha para ele
Veja que é possível ser transformado. Veja que quando na nossa vida não tem mais razão, não tem mais saída, quando a situação é impraticável, fala, não vamos conseguir, Deus fala, agora é minha vez, agora é comigo, e eu posso. Prestem atenção no outro trecho, quando Madalena corre no sepulcro, Jesus estava enterrado, corre de manhã, de madrugadinha, para poder arrumar o corpo dele, e ela chega lá, e o túmulo está vazio. Isso é espetacular. O túmulo está vazio. Se ele tivesse cheio, era um túmulo habitado por um morto. Estava vazio e os panos dobrados, quer dizer, a história não acabou, tem muito por vir. É assim na nossa vida, na hora que você tem um fracasso, na hora que você tem uma decepção e fala, oi, não acabou não, tem muito por vir, tem muito ainda por acontecer, tem muita coisa ainda que vai ser transformado. Jesus pegou a morte e fez assim com ela, quebrou ela, tirou o poder dela e disse, você não tem a última palavra, você tem a penúltima palavra. Deus destruiu a morte, destruiu. Então para todo fim tem um recomeço, guardem isso, para todo fim tem um recomeço. Então nós não podemos desistir, não podemos desanimar, porque do meio da perda, do meio da morte, do meio de toda situação difícil, da desilusão, da derrota, Jesus sussurra-se no seu ouvido. Ele sussurra, né? Porque ele é muito doce, né? Ele fala assim, mas você pode recomeçar. No meio da sua perda, no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento, tem uma bênção reservada para você. É possível recomeçar. Nós podemos fazer isso, não sozinhos, mas nós podemos recomeçar. Então isso é belíssimo. Mas para a gente poder fazer o caminho do recomeço, nós precisamos de palavras essenciais. E nós precisamos de 5 palavras para poder recomeçar. Precisamos de confiança, precisamos de esperança, precisamos de reconciliação, transformação e inquietação. Como todas essas palavras que eu vou falar com vocês, elas são citações bíblicas, se eu falasse todas elas hoje, acho que vocês iam ficar muito cansados e vocês não iriam guardar tudo. Então eu optei por fazer a introdução e discutir com vocês hoje 2 palavras, e a semana que vem eu discuto 3 outras palavras para que vocês possam assimilar melhor, né? Tudo isso. Então a primeira palavra que nós vamos falar é da confiança. E a confiança é um caminho. É um caminho. E Jesus, quando a gente fala eu confio em alguém, a confiança do ponto de vista bíblico, ela é sinônimo de fé. Então a minha confiança é em uma pessoa. Eu não tenho confiança numa ideia. E Jesus, se vocês olharem vários trechos da Bíblia, Ele está sempre nos estimulando a acreditar. Não tenhais medo, coragem. Ele está sempre nos estimulando a confiar. Mas eu escolhi um trecho bíblico para que a gente pudesse ter como modelo trabalhar esse texto da confiança. E esse texto da confiança está também em João, só que no capítulo 1, versículo 47, que é quando Filipe vai encontrar Natanael. Lembram disso? Filipe já tinha conhecido Jesus, já tinha se convertido, já foi uma conversão mais fácil. Aí ele vê Natanael lá debaixo de uma figueira, ele vai lá atrás de Natanael, cutuca Natanael e fala, encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José, de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe lhe disse, vem e vê. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito, eis verdadeiramente um israelita em quem não há fraude. Natanael lhe disse, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes que Filipe te chamasse, eu te vi enquanto estavas sob a figueira. Então Natanael exclamou, Rabi, tu és o Filho de Deus,
tu és o rei de Israel. Jesus lhe respondeu: crês só porque te disse, eu te vi sob a figueira? Verá coisas maiores do que essas. E lhe disse: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Então, esse trecho aqui, a confiança, ela vai sendo uma construção. Quando Filipe chama Natanael, a primeira atitude de Natanael é de sarcasmo e de incredulidade. Ele fala: mas de Nazaré tem alguma coisa que presta? De preconceito. E todas as vezes que a gente estabelecer preconceito na nossa vida, nós não vamos conseguir caminhar. Porque o preconceito, ele vai nos deixar paralisados. A gente não consegue desbloquear para ver além de. Então, mas Natanael, apesar do preconceito, ele foi, né? Ele falou: então, vinde ver e veja. Quando ele pergunta: de Nazaré pode sair algo de bom? Todos nós temos dentro de nós uma Nazaré, um lugar que a gente desconfia, porque Jesus sempre nos surpreende. A gente nunca imagina que Deus vai nos falar através daquilo que a gente não quer ver em nós. Tem coisas em nós que a gente quer esconder, não quer que ninguém conheça, e é de lá que Jesus quer nos chamar. Então, será que pode sair algo de bom do meu pecado? Será que pode sair algo de bom da minha fragilidade, da minha miséria? Será que pode sair algo de bom dessa situação cotidiana que eu não dou conta de viver? Será que pode sair algo de bom quando eu faço um propósito e eu não consigo cumprir? Será que Deus pode querer falar comigo através de Nazaré? Nazaré que habita em mim? Do que Ele quer nesse momento me chamar? Dentro da minha desilusão, dentro do meu fracasso, dentro da minha tristeza, dentro da minha perda, dentro desse lugar que habita em mim, pode algo ser transformado? Será que de lá Deus pode me chamar? É claro que pode, porque a raiz está um tiquinho na frente. Quando Jesus fala, o Filipe quebrou o preconceito, o Filipe foi lá ver, ele aceitou o desafio. Mas quando ele viu Jesus e que Jesus falou com ele, você é um israelita em quem não tem fraude, ele falou: de onde você me conhece? Essa é a raiz da nossa espiritualidade. Isso que eu quero que vocês tenham gravado no coração de vocês. De onde você me conhece? Imagina, ele chega num lugar aonde ele não sabe quem é Jesus. Ele estava quieto estudando a palavra de Deus. Vem Filipe, incomoda ele, fala: vamos lá. Porque na verdade nós só conhecemos Jesus porque alguém nos contou sobre ele, ok? A nossa conversão não é algo inédito no mundo. Nós fazemos parte de um rio, de um grupo, de uma tradição. Alguém nos apresentou Jesus e nós apresentamos Jesus para alguém. Nós fazemos parte de um grupo que crê. Então a nossa conversão não é nada inédito, não é? Alguém te apresentou, alguém também te incomodou para poder falar dele, mas ele aceitou. Vocês imaginam, ele chegou diante de alguém que seria desconhecido e Jesus fala com ele: eu te conheço. Pois é, essa é a raiz da nossa espiritualidade, essa tem que ser o centro. Nós temos que ter a consciência que cada um de nós é conhecido por Deus. Deus te conhece antes da criação do mundo. Todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados por Ele. Só Ele sabe quantos fios de cabelo. Não adianta falar: mas eu tenho luzes. Ele também sabe quantos são louros, quantos são pretos, ele sabe tudo. Só Ele sabe. Ele te fez antes da criação do mundo. Vocês têm que ter isso na cabeça. Deus me criou por amor. Então Ele me conhece, Ele me ama, Ele sabe quem eu sou. Então isso é uma coisa escandalosa, você chegar num lugar. Imagina Filipe diante dele, com Natanael. Quando Natanael se descobre conhecido, amado, querido. Deus quer que você entenda que a sua vida é bem-aventurada, é querida, é amada. Mas eu estou no fracasso, eu estou no pior. Ele continua te amando da mesma forma. Eu errei, eu pequei. Ele continua te amando da mesma forma.
Deus nunca ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Isso ninguém pode quebrar de você. Isso ninguém pode te destruir. E isso é o que te dá segurança para caminhar. É o que Paulo fala na carta aos Romanos. A gente é exprimido demais para todo lado, mas a gente consegue sobreviver, não consegue ser destruído por causa desse amor que é incondicional. Esse amor que vai te pôr de pé, essa confiança que vai te pôr de pé, porque você é conhecido, querido e amado. Isso é uma coisa que vocês têm que carregar dentro de vocês, que é essa confiança que te dá segurança para caminhar. Porque nessa hora que ele fala isso, é que Filipe fica quebrado nessa hora que Jesus fala, eu te vi. Deus nos vê, gente, é o presente dos presentes, é a graça das graças, saber que a gente é olhado. Porque a vida espiritual, a nossa vida, ela não é um sonho assim, de facilidades, não é? A nossa vida espiritual é uma luta. Todos nós que nos declaramos a favor de Deus e caminhamos nisso, não há uma tentação, não há nada que você vá passar ileso na vida, não vai. Porque a nossa vida é o dia inteiro uma luta entre o bem e o mal. A gente sai do altar para a arena todos os dias. Todo mundo que tem oportunidade de missa cedinho é isso. Você vai, comunga e vai para a arena, porque a luta é grande. E é o dia inteiro, é a luta entre o bem e o mal, o dia inteiro querem nos tirar de Deus. Então é uma luta que é cansativa, não é brincadeira. Mas é isso. Mas é nessa confiança que a minha vida tem um propósito. A minha vida não é do nada. A minha vida tem um sonho. Eu fui sonhado, desejado, querido. Então, independente do que eu estou passando nesse momento, eu vou continuar. Porque tem um propósito, a minha vida não acabou. Mas eu perdi aquele que eu amo. Mas se tivesse ido junto, acabou a missão dele, não acabou a sua. Mas eu sofri uma traição do meu marido. É possível voltar? Sim. Eu sofri uma traição da minha mulher. É possível voltar? Sim ou não? Sim, claro que é. Porque existe uma coisa que chama perdão. E Jesus disse, quantas vezes que é para perdoar? Isso. Ok? É um caminho. É um caminho. É possível recomeçar? É possível. Vai esconder isso? Não. Como é que é a arte milenar dos chineses? Eles pegam o vaso que quebrou e cola com dourado, com ouro, para saber que dali saiu uma obra de arte. Mas nós temos que querer. É um caminho de transformação de uma família. É possível? Claro que é possível. Mas não sem um trabalho de reconstrução. Por isso que a primeira palavra é confiança. Confiança. Eu tenho que confiar. O nome da nossa confiança é? Quem? O nome da nossa confiança é Jesus. Ele é a nossa confiança. Em quem que você confia? Nele. Nele que me ama, que me criou, que a minha vida tem um propósito e que caminha do meu lado. Sábado nós lemos na missa, sábado o salmo responsorial era o Benedictus. Lembra do que eu estou falando? Estou falando quando João nasce, a língua dele se solta e ele canta o Benedictus. E ele fala que quando a gente estiver liberto do mal, a gente consiga caminhar na presença de Deus vivo. Isso é uma coisa de louco. Em santidade e justiça, todos os momentos da nossa vida. É essa consciência de que eu caminho na presença de alguém que não falha. De alguém que me ama acima de qualquer coisa. Então eu posso confiar. Eu não preciso ter medo do escuro. Eu não preciso ter medo. Porque quem está do meu lado é a própria luz. Eu não preciso ter medo de nada. Ele é a razão da minha vida. Ele cuida de mim. Não é? Belíssimo. Esses dias eu estava revendo o filme de Paulo, quando Paulo fala com Lucas. Lucas, então é assim, Lucas. Não acaba, Lucas. Não acaba. Eu tenho certeza que eu irei te reencontrar. Vou morrer, tá para cortar a cabeça dele. Eu tenho certeza que eu vou te reencontrar. Porque Lucas, morrer é lucro. Viver é Cristo. Nós chegar nessa frase, deu um chão, né? Deu um chão. Mas isso é espetacular que esses homens chegaram. Essa é a conclusão.
Bem, aí quando Natanael escutou isso, Natanael foi quebrado, né? A confiança foi restaurada. E Jesus não é brinquedo, né? Porque quando falou ali que ele estava... A figueira ela tem uma simbologia na Bíblia que é referente à palavra de Deus. Então, estar sob a figueira na verdade, você estar meditando as palavras de Deus para você se alimentar, né? Você experimenta a doçura de Deus. A doçura, né? Porque a palavra de Deus é aquilo que nos alimenta. Aquilo que Deus Pai fala para Catarina de Siena: Catarina, vocês são corpo e a alma é incorpórea, ela só se alimenta da palavra. Então nós temos que nos alimentar da palavra. E aí quando Jesus viu que Natanael, que a coisa foi refeita, ele relembra Jesus, ele faz um desafio para Natanael, né? Fala com ele: você está acreditando só porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira? Coisas muito maiores do que isso você verá. E aí ele relembra a questão da escada de Jacó, né? Fala: você verá o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Guarda uma coisa: seja a situação mais sombria que você estiver vivendo, o momento mais difícil da sua vida, o céu está atento à sua vida. Nada escapa aos olhos de Deus. Deus cuida de você. Todo o céu se mobiliza por você. Deus nunca vai desamparar aquele que confia nele. Nunca. Guardem isso. Se Deus cuida do verme da casca da árvore, Ele jamais deixará de cuidar de um filho dele. Jamais. Quem falou isso foi ele, não fui eu não. Está lá no livro da Catarina de Siena. Catarina, eu cuido do verme da casca da árvore. Como eu posso esquecer de um filho meu? Não posso. É nessa confiança, desse sustento que eu digo, é o sustento da presença de um amor, de alguém que conduz, que a gente permanece. E aí Jesus fala uma coisa linda. Quando Jesus fala isso para Natanael, só isso que você ficou encantado, Natanael? Você vai ver muito mais. O que Jesus quer dizer para Natanael? Quer dizer que quando a gente tem Jesus, quando a gente tem Ele, o melhor ainda está por vir. Pode ter certeza. Você acha que já chegou no fim? Tem muita coisa melhor que te aguarda. Essa confiança que a gente tem que ter, essa certeza, né? Não, estou com Jesus, então melhor estar por vir. Acreditem nisso. Essa é a palavra que tem que te manter de pé. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra é sobre a esperança. A esperança é o que nos põe de pé, né, gente? A esperança é o nosso sustento, né? É o respiro da alma. A gente sem esperança, a gente não caminha, a gente não dá conta, né? Então, o trecho da Bíblia que eu trouxe para vocês, para a gente discutir a esperança, é Mateus 25, que é sobre a parábola das 10 virgens. Lembra? As 10 virgens que estavam com as lâmpadas acesas, esperando o noivo. Umas mantiveram acesas e as outras não compraram o óleo e a lâmpada apagou. Então, na verdade, aqui revela para nós a demora do noivo. O noivo está demorando. Jesus morreu, ressuscitou, falou: vai voltar daqui a pouco. Nós estamos esperando, tem 2000 anos, né? Daqui a pouco ele volta, nós estamos aí na espera. Mas nós sabemos que ele vai? Eu tenho certeza. Vocês têm dúvida disso? Nenhuma. Vai voltar. Gostaria de estar aqui quando ele voltasse, não sei, né? Mas gostaria de estar. Bem, então essa parábola ela é muito rica, porque a gente precisa fazer uma pergunta para nós: quem apagou a sua luz? Quem apagou? Quem quebrou sua esperança? Quem tirou de você a coragem de continuar? Quem apagou a luz? Aonde a desilusão te colocou no chão? Aonde você passou a viver o sono do espírito? Você adormeceu igual as noivas, esqueceu do óleo, esqueceu do azeite, dormiu, ficou letárgico, esqueceu de quem você crê, se apagou e passou a viver uma vida água de chuchurrala na superfície.
Perdeu a paixão, perdeu o desejo, perdeu a vontade de viver a vida com coragem, com força, com paixão para viver para Ele, por Ele, com Ele e nele. Desistiu, passou a viver o cansaço da esperança, como diz nosso Papa Francisco. E se encontrar os cristãos, está tudo morno, um bando de morto, vivendo o cansaço da esperança. Perdemos o vigor, perdemos a alegria, perdemos o prazer de acordar pela manhã e de viver para Deus e somente para Ele. Vivemos por causa do cansaço da esperança se arrastando. A esperança não pode arrastar. A esperança é aquela que te põe de pé e fala, vamos, mas está difícil, não. A esperança é aquela que fala, hoje eu falava com uma moça que falou, chegou, perdi o emprego, falei, menina, fechou uma porta, Deus abre várias. A esperança é aquela que me dá a certeza que se eu puser o pé, Deus põe o chão. A esperança de que Ele não vai faltar. A esperança que no último minuto Ele chega, que Ele não vai me decepcionar. É a certeza absoluta que eu não vou cair no vazio. A certeza que eu sou amparada, que eu sou amada, que eu sou cuidada, que eu não caminho em vão, que eu caminho numa presença, numa companhia e caminho com Ele e para Ele. Então quem foi capaz de apagar a sua chama? Essas tochas apagadas são aqueles cristãos que no primeiro momento se entusiasmaram e depois não cultivaram o azeite que o Espírito Santo te deu. E eu não posso dar para você o azeite que Ele deu para você. Somos nós que temos que cuidar da nossa fé, somos nós que temos que alimentar a nossa esperança, somos nós que temos que ter coragem de caminhar sem desanimar. Mas Ele está demorando, não importa, Ele vai chegar. Ou eu chego lá primeiro, ou Ele chega aqui, mas Ele vai chegar. Não tenha dúvida que esse reencontro está marcado e ele vai acontecer. Então a gente caminha sabendo que a vida tem um propósito, a vida não está solta. Ah, mas eu perdi, eu quebrei. Uai, você quebrou, foi dinheiro, minha filha, não quebrou o seu. A gente começa de novo. Não foi você que foi quebrado, foi o dinheirinho fica por aqui mesmo. A gente começa de novo. Você pode recomeçar. Quantas histórias, o melhor está por vir. Por quê? Porque eu confio. E se eu estou com Ele, Ele sempre tem uma coisa melhor guardada. E Ele vai me dar. Por quê? Porque Ele me ama. É isso que tem que estar guardado no coração de vocês. Essa esperança que amanhã vai ser melhor. Que nada pode impedir. A noite mais escura não pode impedir o sol de se levantar. Ninguém pode impedir a mão de Deus para vir me ajudar. Nada pode impedir. Mas o cristão tem que ter coragem de afirmar isso e viver isso. Nós temos que ter coragem. Nós temos que ter coragem de arriscar mais uma vez. Joga mais uma vez a rede. Mais uma vez acredite. Mais uma vez. Faça. Mais uma vez não desista. Por quê? Por causa dele. Porque a fé me diz que eis que estou convosco todos os dias. A fé me diz: se não tenhais medo. Então a esperança, ninguém tem o direito de apagar a sua fé, ninguém tem o direito de destruir essa chama, ninguém tem direito de colocar você no chão. Levanta. Não é uma traição que te põe no chão. Levanta. Não é um fracasso profissional que te põe no chão. De pé. A gente recomeça. Não é porque eu fui traída, não é porque eu fui trocado de emprego, não é porque eu fui despedido hoje, que eu vou ficar sentado olhando a vida passar. Porque nós temos duas opções: ou sentamos e viramos derrotista, passa a mão no passado, fala, ia ser assim. Mentira, nem ia acontecer nada que você pensou. Às vezes Deus fez muito melhor tirando essas coisas de você. O dia que a gente entender esse amor, cada coisa que a gente perder, a gente vai falar com Ele: obrigado, viu, querido, porque de algumas eu estou me livrando. Só Madre Teresa para falar com Ele, né? Eu agradeço, eu dou graças por tudo que Ele me tira. Se Ele não der tudo que eu quero, a gente fica de mal. Mas ela dava graças por tudo que Ele tirava. Como nós estamos longe de confiar. Como estamos longe de colocar nossa esperança nesse Deus que nunca dorme, que não falta, que vai nos dar muito além do que a gente pensou. O melhor está por vir. O melhor está por vir. Por quê? Porque Ele me ama. Então Ele está reservando algo muito melhor. Mas Ele espera que eu tenha coragem.
Olha para frente, a fé te faz enfrentar o problema. Olha nos olhos do problema e fala: você não me destrói. Você não tem poder para isso. Eu sou um vaso de barro. O vaso pode quebrar, mas não sou destruída, porque Deus não permite. Compreendem? Ninguém pode nos destruir. Pode matar o corpo, mas não matar a alma. Eu tenho que ter medo de quem mata a alma, mas matar o corpo, ninguém mata. Compreendem? Nós temos que manter a nossa chama acesa. É isso aqui que está escrito, o dia que vocês quiserem ler sobre isso, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, que fala... nós somos atribulados o dia inteiro, mas a gente não é esmagado. A gente é colocado em extrema dificuldade, mas a gente não é vencido por causa dele. Essa fé que tem que abalar o inferno que nós temos que ter. Nós temos que ser cristão baseado numa verdade, que Jesus é real, ele não é uma ideia. Ele é vivo. Nós temos o privilégio. Vocês receberam Jesus vivo hoje? Está com problema aonde? Qual é a dificuldade da sua vida e que ele não pode resolver? Nós somos mole demais porque cremos pouco demais. A nossa fé é muito frágil, qualquer vento apaga. Quem apagou a sua luz não pode apagar. Acenda essa chama, levanta, fica de pé, se arrume, fala: eu sou filha do Altíssimo, eu não me arrasto. Eu não me arrasto, Ele tem o melhor para mim. Se ainda não chegou é porque não está na hora, chegará. Quem te garante isso? O amor que Ele tem por mim. É assim que a gente caminha, como filho amado, porque não é qualquer filho. Um Deus que eu vou aqui no Santíssimo e falo com Ele, e Ele resolve, Ele restaura. A gente chega aqui destruído, Ele te põe de pé. Você chega doente, Ele te fala: te curo. Que dia teremos essa fé? Larga de moleza. As situações difíceis não podem nos colocar no chão. Não podemos ser vítima. Nós somos donos da nossa história. Pega a rédea da sua vida, levanta e fala: vou mudar a minha história. Sozinha? Nunca. Com Ele. Mas com Ele quem te segura? Ninguém. É isso que vocês têm que ter coragem. Tem dificuldade? Que bom que tem dificuldade. A gente vai lá, conta tudo para Ele e fala: pera que eu resolvo para você. A gente fica mal acostumado, bom menino mimado. Fala: também vou lá contar para o meu pai, ele vai resolver. Mas a gente tem que ter essa confiança de criança. Não tente resolver as coisas pela sua mão. Senhor, eu estou sofrendo. Eu sei, eu estou vendo, mas eu estou aqui. Eu sou o bálsamo, eu posso melhorar a sua vida. Eu posso, confia em mim. Falo: mais ou menos. Então confia, treina mais um tiquinho. Confia, entrega, se abandona, e eu farei o resto. Como nós somos, como temos dificuldade para isso. Como temos dificuldade de se lançar. Como temos dificuldade de acreditar naquilo que eu não vejo, não é? Como eu tenho dificuldade, Jesus fala, já nem sei onde é que eu estava lendo, porque é tanta coisa que eu leio ao mesmo tempo, que às vezes eu não guardo. Mas ele estava falando, eu acho que foi para a irmã Maria Amália. O livro dela é belíssimo. Aquela freira de Campinas, 1900 e... esqueci, acho que é 39. Que a Nossa Senhora contou eles contaram sobre as lágrimas de Nossa Senhora. É lindo, aquela mulher teve todos os estigmas de Jesus, aquela freira, inclusive dos joelhos, onde Jesus caiu, machucou, ela teve todos, foi uma freira de Campinas. E as conversas dela com Jesus é de morrer. Eu já fechei o livro 10 vezes, que eu não dou conta de guardar tudo, e tem umas partes que é muito difícil, falei: vou fechar. Difícil, vou pensar sobre o assunto, que é muito difícil. Mas ele fala, sabe aonde mais eu sofro? Ele fala, na hora da missa. Vocês têm ideia? Qual é o horário que ele mais sofre na missa? Essa palavra é dele, não é minha não. Tem ideia? Arrisca? Na hora da Eucaristia, porque meus filhos não acreditam que eu estou ali. Eu vou cheio de graça, cheio de coisa para derramar, mas o coração é tão duro que eu não tenho como deixar. Pensem nisso. E fala, uma mãe não faz qualquer coisa por um filho, por amor. Eu, por amor, faço o que eu quiser. Eu posso ficar escondido num pão. É por amor, eu posso. E eu sou o Todo-Poderoso. Eu posso ficar ali preso no sacrário por amor. Olha que vocês olharam no sacrário e falam, ele está preso ali por amor a mim, para ser a minha força, o meu sustento, a minha esperança, a minha confiança. Eu chego aqui destruído, vou lá, falo com ele, sai daqui, ótimo. Ele permaneceu, que se ele não ficasse, a gente não conseguiria ficar de pé. Compreendem? Então o nome da nossa esperança é um só, é Jesus. Não é otimismo, a esperança do cristão não é otimismo que as coisas vão bem, é além, muito além.
A nossa esperança tem um nome, chama Jesus. O nome mais doce, né? A gente até estremece quando fala esse nome, porque é doce. É Jesus. Ele é a minha esperança. Com Ele vai dar o que errado? Nada. E vocês têm que ter coragem de dizer isso com todas as letras. Nada dará errado por causa do amor. Guardem isso. Mas o amor ele tem só por causa de você? Não. Cada um é filho único dele. Guardem isso. A hora que for comungar, a oração de São Tomás de Aquino vai nos ajudar a quebrar o nosso coração, para poder recebê-lo com a dignidade, com a pureza que a gente precisa receber. Estamos recebendo o Rei dos Reis, o Senhor da nossa história. Pensa bem, Ele nos criou e veio nos alimentar. Tem um santo que fala que depois que a gente comunga, a gente é igual o dragão, solta um fogo. Se acreditássemos, né? E põe fogo no mundo sozinho, mas não acreditamos. A gente entra morto e sai carregado. Família, você estava na missa? Não pode, minha filha, não foi na mesma que eu fui, não. Alguma coisa errada. Como que alguém pode ser pior do que chegou? Não pode. Essa é a hora que ele mais sofre, todos os dias, pela nossa indiferença. Que é como se a gente entrasse e saísse, não. Recebêssemos o Senhor, não acreditássemos. É claro que é um mistério, não precisa querer explicar, porque a gente não vai conseguir explicar. Mas a gente acolhe na nossa miséria e fala: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Então, recomeçar, transformar a nossa história, viver uma outra história, escrever um outro capítulo. Fala: até aqui eu caminhei desse jeito, agora eu tomo a rédea da minha vida, pego a minha história e falo: sou uma filha amada, não vou viver nisso que eu estava vivendo. A partir de agora, a minha história tem um outro enredo que eu vou escrever. Como você vai fazer isso? É com Ele, é com Jesus, que vou perguntar a Ele: como é que o Senhor me vê hoje? Como é que o Senhor me deseja hoje? Como é que o Senhor me sonha hoje? Me ajuda a construir e escrever a minha história com o seu olhar, com o seu desejo, porque eu sei que é uma história de final feliz, porque o Senhor jamais sonharia algo de errado para mim. O Senhor jamais ia me colocar numa fria. O Senhor jamais ia escolher algo ruim para mim. Se eu estou sofrendo é por causa do meu pecado, que eu escolhi errado e não te pedi opinião. Mas agora eu quero começar de novo. Então vamos zerar? Vamos zerar. Eu vou lá, confesso, e a partir de agora eu começo uma nova história. Então nós vamos recomeçar? Vamos. Hoje vocês vão pensar essa semana, aonde vocês estão colocando a confiança de vocês e aonde está a esperança de vocês. A sua mudança de história está na sua mão. Você pode recomeçar. Você é capaz de escrever uma outra história de sucesso, de alegria, uma história onde você pode revelar esse Deus de um poder extraordinário que transforma a nossa miséria numa obra de arte. Está na mão de quem fazer isso? Na sua mão. Aí eu pedi a Patrícia, a Pati, que cantasse para nós uma música que foi escrita por uma pessoa que eu admiro muito, no momento de um sofrimento imenso, imenso. Era um jovem que tem um grupo de oração até hoje, estava casado, tinha um bebê de 6 meses, viajou em missão, na época que o celular era difícil, nem tinha tudo isso, e a mulher dele, jovem, teve um aneurisma e morreu. Ele achava que não daria conta mais, e achava que a vida dele era só agora pregar e criar a filha dele. Mas depois de cura, Deus colocou outra pessoa na vida dele, e hoje ele tem mais 4 filhos, né? E hoje ele com ela tem um trabalho belíssimo de missão, e ele escreveu essa letra dessa música. Eu quero que vocês cantem ela com força, com coragem, porque vocês não podem sair daqui do mesmo jeito que vocês chegaram. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.